Oi, Célia. Boa tarde, tudo bom, minha linda? Seja bem-vinda, Fagner. Também seja bem-vindo. Esperando a Nandes chegando aqui pra gente começar a nossa live. A Nandes, consultoria, cadê você? Só mais uns minutinhos, já ele tá aí. Oi, Nanda, boa tarde, tudo bom? Beijo, lindona. Oi, Aline. Boa tarde, esperando a Nancy chegar, já tá para chegar, chegando aí. Vamos lá. Oi, Márcio. Boa Prontinho, tarde. maravilha. Oi, Estamos aqui de chegando. novo. Estamos aqui de novo para uma live Isso aí, estou vendo muito algumas pessoas aqui. Estou diferente. aqui no Facebook também, estou fazendo a transmissão pelo Facebook. Aqui. Eu falei um pouquinho, Paula, que a minha introdução que eu falei para as pessoas, fala, gente, hoje eu acordei sem vontade de fazer nada. E daí? Aí eu fiz essa explicação para essas pessoas. E daí? Você pode estar, tipo assim, dentro desses planejamentos, dentro dessas coisas que a gente faz nas nossas vidas, nós acordamos um dia, tipo assim, parece que eu não estou afim de fazer muitas coisas. E aí, realmente, o que a gente faz? Não se cobre para fazer isso. Mas pode continuar falando para a gente conversar para as pessoas. Vamos lá. Então, primeiramente, muito obrigada para quem está aqui. Hoje é uma live atípica, nem post a gente colocou hoje, não sei se vocês viram, mas a gente não Sim, anunciou. É que esse é o nosso horário mesmo combinado, meu e do Anantes, da gente desenvolver o nosso projeto Corpo e Mente, que não é Corpo e Mente, é Corpo e Mente, é uma coisa só, né? Mas a gente estava questionando do que a gente falaria na live e eu contei para ele que ontem eu estava muito estranha, meio esquisita, parecia que estava começando a adoecer. E aí ele me chamou para conversar. E a gente conversou, a gente abriu um Zoom. E foi muito bom, porque eu assumi a minha vulnerabilidade. Eu realmente não estou num dia bom. Hoje eu também não estou num dia bom. Se vocês olharem, meu olho está assim, ó, todo borradinho de tanto chorar. Mas porque eu decidi botar para fora. Eu decidi não guardar para mim. E muitas vezes eu falo assim, gente, procura assistir comédia para você ficar num clima melhor, para você vibrar numa vibe melhor. E eu procuro sempre fazer isso. Só que chega uma hora que a gente também cansa de brigar contra os sentimentos de medo, de saudade, que eu tô sentindo muita saudade também, né? Então, essa conversa com a Nantes foi muito bacana, porque assim, mostrou a minha vulnerabilidade e eu tô aqui compartilhando com vocês exatamente isso. A gente nem sempre está num dia bom e a gente está passando por uns momentos assim pesados, né? A humanidade toda, a gente tem que manter a vibração em alta, sim, claro que tem. Tem hora que isso pesa muito, tem é hora que é isso aí. maior do que nós. É isso aí. E hoje eu resolvi assumir isso. Assumi, assisti o filme, fiquei meio tristonha e depois eu continuei, botei tudo pra fora, né? Ah, foi o filme, me ajudou, né? A eu me soltar, eu me soltei. Sim, Mas agora eu gostaria que você colocasse, Anantes, porque certo. essa É, questão de eu- perda no passado também vieram, tá? Elas vieram à tona. E perdas no passado certo. que o Anantes quando eu fiz a comparação com ele foi me pontuando tudo que eu tinha que fazer, incluir quem foi, né? Trazer de volta. Eu fiz isso de uma forma assim técnica, do jeito que ele pediu para eu fazer. E hoje eu fiz isso de uma forma muito intensa. Eu acolhi quem foi na minha vida
e que eu nunca tinha chorado essa perda. E hoje eu Certo. chorei essa perda. Isso Pode aí, isso contar, aí. pode falar. Olha, eu acho que, por exemplo, é o seguinte, nós fizemos justamente essa live foi com uma intenção para mostrar para as pessoas que, independente das pessoas que estão diante de você, tipo assim, eu, a Paula, qualquer profissional que você vai ver na sua frente, que vai falar uma live para você, que vai contar estratégias para você, para você lidar com suas dificuldades na sua vida, tudo isso aqui, diante dessa pessoa que está diante de você, é um ser humano da mesma forma. Da mesma forma. É uma pessoa que também tem seus conflitos, tem os momentos, mas isso faz parte do nosso ser humano. Qual que é a diferença dessa pessoa que está diante de você? Ele realmente, ou qualquer um de nós aqui, nós temos os nossos mecanismos para sair desse processo. Ser vulnerável não é um problema nenhum. Isso se torna, a gente se torna ser humano, tá? Tipo assim, quando a pessoa fala, por exemplo, olha, hoje eu não estou afim de, eu me sinto triste, eu me sinto meio desanimado, não tem problema nenhum. Quem falou que você não pode ser? Eu acho que isso é uma das grandes, vamos dizer, cobranças que a gente vive, dessas grandes dificuldades que a gente convive no mundo que a gente está vivendo. Parece que a gente tem que estar sempre bem-humorado, bem motivado, bem e tipo assim, sempre com uma alta capacidade de produção, por exemplo, eu tenho que ser sempre bom. Não, mas não somos uma máquina. Eu posso estar diante de um computador, eu sou uma máquina, trabalhando uma máquina, a máquina vai estar sempre respondendo com a gente, mas eu sou um ser humano. E quando eu estou nesse estado, acolhe, tá? Tipo assim, eu não precisa fingir que tá tudo bem. Não precisa, porque as pessoas vão perceber. Quem está diante de você sabe que você, por exemplo, não está bem. Que ela te fala, tipo, ela fala, você está bem mesmo? Não estou bem. Então, pode falar. Então, acho que foi essa percepção. Eu também, quando eu estava falando com a Paula hoje de manhã, eu também estava na semana passada no meu momento que eu precisava de uma outra reflexão. Até porque a gente está dentro de casa. A gente olha, a gente percebe, a gente assiste um filme, de repente, pá, vem uma informação tão interessante nisso aqui que eu fico assim, peraí, tem que parar de pensar. Eu acho que o que a gente está vivendo agora é que a gente está parando de pensar em um monte de coisas. Porque a gente não pode, a grande parte, algumas das pessoas, eu acho que a grande maioria de nós, a gente não estamos saindo para fazer coisas. Porque quando você sai da sua casa para trabalhar, você está ocupado. Nesse momento, você precisa estar ocupado com você. Você está passando um processo de renovação. Eu estava falando com uma amiga minha, que a gente estava falando semana passada, que ela é terapeuta, e ela falou uma coisa muito interessante. Falou, olha, esse período não é um período de ser produtivo, é um período de renovação. E quando a gente está no processo de renovação, acessa, organiza as coisas suas. Tá? Tipo assim, qual é que é a sensação? Tipo assim, eu estou me organizando. Ponto. Se organizar é muito interessante, é intenso, é legal, é gostoso. Às vezes você quer fazer nada, faça nada. Não precisa se cobrar. Não precisa se cobrar. A única coisa que você precisa saber é tipo assim, quando você uh, sentar, parar um período do dia, falar, vou tirar esse dia para mim, tira, se cuida. Tá? No dia seguinte, olha, o que eu tinha planejado para fazer? Eu tinha planejado para fazer aquilo. Pronto, você recupera. Você recupera. O que não dá para fazer é tipo assim, se cobrando, porque chega num ponto que a gente trava de uma vez intensa. A gente realmente entra no processo de total trava. E eu acho que isso é uma das coisas que eu chamo a atenção para as pessoas. Um processo de inação é um processo de decisão. Tá? Então, tipo assim, quando você está, qualquer um de nós, que nós estamos no processo de inação, é uma decisão que você tomou. Da mesma forma que você decidiu fazer nada, você também pode decidir lá no dia seguinte, daqui uns 2 dias, falar assim, agora eu vou recuperar todo esse tempo que fica aí. E aí você pode entrar nesse processo de fazer outros movimentos nessa direção. Essa é a ideia. Decide. Gente, Uma decidir coisa, é isso. uma coisa que você falou que foi muito importante é essa questão da gente se cobrar muito em produzir. Então, mesmo a gente estando em casa, a gente começa, mas tá, agora trabalhei, beleza. Agora,
nossa, mas eu preciso arrumar aquele armário, beleza. Aí começa, e vai um, e vai outro, e vai um, e vai outro. Quando você vê, você não parou. Você Sim, não deu esse tempo para não fazer nada. Porque isso tem perfeito. muito a ver com o perfil, né? De Sim, algumas pessoas, tipo, como eu. sim, sim. Você sabe que, por exemplo, se você fosse uma pessoa, vamos lá, se você fosse um perfil de uma pessoa extremamente criativa, que você tem um processo de pensar muito intensa, você pode estar sofrendo outro problema. Você pode estar sofrendo uma ideia, tipo assim, eu tenho um monte de ideias, mas não consigo colocar isso em prática. Eu sou muito bom para pensar, mas eu sou péssimo para fazer. Por outro lado, tem aquele tipo de pessoas que são muito bom para fazer, mas tipo assim, não tem tempo para pensar. Tipo assim, se cobra quando ele fica muito tempo pensando, parando, porque está se cobrando. É justamente o seguinte, é uma característica sua. Se eu sou uma pessoa muito de fazer, então tenha perto de você alguém que cria muitas ideias mirabolantes, muito maravilhosas, que põe na sua mão e você vai fazer tudo acontecer. Isso é estratégica, isso é inteligente, isso é extremamente produtivo. Então, nós não precisamos o tempo todo ser criativo e realizador. Não dá. Não dá. Por isso, às vezes, por isso você trabalha com uma comunidade, você trabalha com pessoas. Quando você põe muitas pessoas que são muito extremamente criativas, pouca coisa vai acontecer. Você tem que colocar alguém no meio desse grupo de você com quem você está convivendo que é altamente realizador, porque ele vai parar, as pessoas falam, gente, vamos parar um pouquinho aqui, vamos colocar no papel. O que vai fazer? Vai fazer isso? Você se identificou nisso já. Você se identificou. Total. As pessoas estão começando a fazer Não, uma e reunião aí. eu tô Tipo aqui assim, as pessoas. escutando você. É, Ó, o Wes acabou de chegar e deu um positivo, assim, né? Quem não sabe, o Wes é imaginei, meu marido. Tipo, ele é o criativo, né, do casal e eu com sou certeza. a fazedora. Então, tipo assim, É, você faz atropelando, uma né? reunião. Ó, uma reunião de pessoas altamente criativas é viajar na maionese. Tipo assim, é legal. Vamos lá. Eu vou ressignificar o que eu acabei de falar. Não é ruim. É extremamente bom. Tá? Extremamente bom. Tá? Sim. O que, por exemplo, que eu acho que a gente tem que aprender, quando esse tipo de pessoas estão junto, a algum momento alguém tem que tomar uma iniciativa para começar a fazer. E essa pessoa que é altamente realizador, é a pessoa que, tipo assim, tem uma força bruta de fazer as coisas muito intensa, ela vai parar, ela vai dar umas cortadas, tipo assim, vai falar, gente, vamos parar isso aqui, deixa eu pegar um papel, vamos anotar. E começa a anotar isso aqui. E ela começa a fazer todo um processo de começar, falar, você vai fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E quando você menos espera, a pessoa, você já está organizando. Puxa vida, tá perfeita. Tá perfeita A aqui porque Fabi, tá ó. aqui. A Hã? Fabi falou item em casa. A Fabi é assim também, ó. Ela é mão na massa. Isso aí. Então, mas é assim mesmo, tipo assim, e não se cobra. Agora, quando você não tem nada para fazer, faz essa reunião desse povo, dessas pessoas criativas, no canto, gente, vamos fazer uma outra reunião, fazer um projeto, uma ideia legal, e você põe isso aqui. Isso é uma característica que a gente tem que aceitar, que eu sou desse jeito. Tá? Se eu sou uma pessoa muito criativa, muito força bruta, e eu quero ser contrário, eu vou ter mais dificuldades. Eu vou entrar É. na minha zona de confiança do esforço, porque para mim isso Uhum. não é normal. Porque aí, quando eu fico muito tempo travado, pensando como que eu vou fazer isso, essa pessoa, ele precisa de uma outra pessoa ao lado dela, que fala para ela, falar, vai você, vamos fazer isso. Mas isso também é treinável, né? Isso é assim, é algo Sim, que eu posso desenvolver. Aliás, a criatividade faz a gente sair da zona de conforto total. Então, assim, quem é muito realizador precisa parar um pouco para pensar, para saber se o caminho que está seguindo é esse mesmo ou se está no piloto automático. Para sair do piloto automático, tem que parar e pensar. E sim, isso é um hábito que a gente cria fazendo. Não tem como, não tem uma receitinha de bolo, mas é parando, é o que faz você parar e começar a ser mais criativo. Por isso mesmo que eu comecei a fazer o curso de yoga, porque a sim. yoga está parando. Tá certo. Agora, isso aqui que eu, por exemplo, quero chamar a atenção para isso é como é que quando você põe todas essas características dessas pessoas na sua volta para trabalhar isso aqui, a gente tem que ter tudo claro. Por isso é muito importante em todo esse processo. Tem que saber o que vocês estão fazendo e qual é a direção, qual é o objetivo que a gente quer chegar.
É isso que a gente tem que primeiro clarear. Quando a gente coloca essas pessoas, a gente quer criar, fazer isso, com esse objetivo, com isso aqui, tem que ser muito claro para que a gente está fazendo isso. Se a gente conseguiu realmente determinar isso, às vezes, isso não está claro, às vezes, porque a gente está no processo que a gente está criando. Perfeito. Então, todo mundo está aceitando que a gente não sabe ainda a ideia, mas o ponto está por aqui. Acabou. Começa a fazer. Começa a fazer. Começa a fazer, começa a criar ideias. Começa a fazer um processo de brainstorming. Começa a fazer uma série de ideias que começam a aparecer. Eu acho que no sábado eu falei para as pessoas aqui, eu vou fazer uma live que eu tinha começado na semana passada, eu vou dar sequência. Na questão mesmo, quando você começa a tomar decisões na sua vida, que você precisa fazer um sistema de organização. E tem uma ideia que eu vou trazer isso aqui, mas já estou falando sobre isso, que a gente vai falar mais sobre isso, as questões das ideias. Você já percebeu que você muitas vezes você fica assim, gente, eu não tenho ideia. Puxa vida, não consigo fazer pensar mais em nada. Eu tenho um vídeo no Instagram, mas tem um vídeo no Instagram que eu falo sobre justamente isso. Se você fala, gente, eu não tenho ideia. Pega um papel, escreve, eu não tenho ideia, eu não consigo pensar sobre algo que eu quero. Você simplesmente começa a escrever. Pera, o que eu queria de novo? Pá, vamos voltar tudo para trás. Ó, tipo assim, você já percebeu? Ó, olha que coisa interessante. Eu ouvi uma ideia de uma pessoa, eu não concordo. Olha que coisa interessante. Eu não concordo com essa ideia. Por que eu não concordo com essa ideia? Eu faria isso. Simplesmente por esse pensamento que você tem, eu faria isso, você já teve novas ideias. Por exemplo, essa pessoa falou uma coisa que eu pensei o seguinte: concorda, mas melhoraria isso. Poxa vida, você acrescentou novas ideias no seu processo. Eu, por exemplo, eu concordo totalmente. E com isso, aumento mais. Você entra um processo proativo alto. Você não fica somente no processo, tipo assim, se cobrando e se criticando. Você está começando a acrescentar. Qual que é a primeira sensação eu acho que você sentiu, eu senti, todas as pessoas quando eles ficam travadas, eles percebem, tipo assim, nossa, hoje eu não estou a fim de fazer nada. E quando essa pessoa fica o dia inteiro nem fazer nada, ele chega no final mais conflito ainda, porque ele se sentiu inútil. Meu dia Sim. foi perda. Eu me sinto inútil. Então, a gente tem uma sensação, a gente tem uma capacidade, a gente tem uma sensação que ela quer se sentir útil. Tá? Pronto. Às vezes, parar, ele gera uma grande utilidade para nós, porque ele para de você estar fazendo e fala, reorganiza, olha para de novo. Tipo assim, simplesmente só feliz sem fazer nada e pensar, olhar, fazer, sonhar, é muito bom. Tá? O que eu costumo sempre chamar a atenção para as pessoas é o seguinte: sentar, parar e imaginar situações é uma coisa. Sentar, parar e fantasiar de coisas são coisas totalmente distintas. Porque fantasia é sonhar uma rodada de cerveja, nós estamos sentados numa cerveja aqui e como se for pensar, gente, como queria fazer isso? Como queria fazer isso? Isso não acrescenta nada, tá? Agora, gente, vamos pensar o seguinte: se a gente puder fazer isso, pega lá um papel, começa a fazer, começa a acrescentar, a gente tem um processo de imaginar situações, porque a gente acredita naquilo que eu estou falando e eu estou projetando algo e eu estou entrando no processo de realizar aquilo. Isso é uma outra história. Você começa o seu planejamento aí, né? Começa a planejar por aí. Você começa a planejar por aí. E tem uma outra coisa. Eu falo muito sobre isso. Nós somos, por natureza, muito insatisfeitos. Tá? Tipo assim, você colocou na sua cabeça, eu vou fazer isso. Você fez? Nossa, eu achava que isso era tão bom, mas não é tão bom assim. Acabou, tudo bem. Não é tão bom assim, porque tem coisa melhor. Você não sabe. Você só pode conseguir, você só vai poder saber aquilo que você vai se conhecer melhor todas as vezes que você se desafia. Todas as vezes. Todas as vezes. Quando você, por exemplo, muitas vezes quando as pessoas falam, gente, eu sou muito bom nisso. Sabe por que eu sou muito bom nisso? Porque eu já fiz isso. Eu sou muito bom nisso. Mas você também tem uma questão comigo, percebe muito nesses meninos que quando eles têm que prestar vestibular. Para eles, entrar na USP, entrar na Federal é o sonho. É isso que eles falam quando eles estão no ano antes. Falam, gente, qual que é o seu sonho? Passar no FUVEST. No dia que ele passou no FUVEST,
que ele soubesse isso aqui, é outra coisa. O que você quer agora? Eu falei, não, agora eu quero ser o melhor aluno na universidade. Tá bom, ele ser melhor aluno. Ele chega na universidade, não é somente ser um bom aluno. É tipo assim, aproveitar as oportunidades, fazer isso, fazer aquilo. Ele começa a olhar para as outras pessoas que são tão bom quanto ele, e ele percebe e fala, nossa, esse cara está fazendo isso muito mais. Esse espírito que é interessante para a gente ter. Esse espírito de, tipo assim, sempre querer mais, sempre mais, mas sempre acreditar no que você também precisa se respeitar. Então, tipo assim, esse espírito que a gente fala de isso faz parte da condição humana, isso faz parte de nós, ponto final. Isso já é dentro de nós, então não se muda nisso. Mas começar, tipo assim, quando você falou, quando eu e você, todas as pessoas que estão aqui e ficaram, tipo assim, nossa, hoje eu não estou fazendo fazer nada, talvez escuta o que ele está falando, se esse corpo a pessoa está falando, deita mais um pouquinho, mais uns 10 minutos, acolhe. Tipo assim, E eu se estou triste. respeita, né? Se respeita. Não Respeito. passa por cima que nem um trator e vai uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Eu senti que exatamente isso que eu estava fazendo, atropelando, Atropelando. né? Tá tudo. Eu, por exemplo, eu estava falando com uma pessoa ontem e fala a mesma coisa. É, tipo assim, eu só me chamou a atenção na fala quando ela falou para mim o seguinte. Quando ela falou, ah, quando ela falou para mim, sabe que é ontem eu tenho, tipo assim, eu entro no processo e começo a entrar em alerta. Porque quando percebe que eu estou entrando, isso aqui é um estado de alerta. Aí para mim fala, qual é a alerta que você está querendo chamar? Onde você quer, tipo assim, de que você está entrando em alerta? Não, porque eu vou ficar meio, tipo assim, travado. Travado em quê? E aí a gente começa a pesquisar um pouco mais, vai aprofundar mais um pouquinho. De que você vai ter tanto receio? Acessa isso. Tipo assim, são duas coisas diferentes. Eu, por menos, sentir um pouco isso aqui, não quero, eu estou percebendo, eu tô começando a ver realmente aquilo que me assusta, então eu acesso isso. Mas quando eu acesso, eu tomo consciência, eu começo a perceber, eu começo a sair desse processo. Isso não quer dizer que eu estou improdutivo. Não estou improdutivo. Eu posso estar muito bem produtivo. Eu estou lidando com algo meu que eu preciso observar. Quando a gente faz, aí eu trago muito essa questão da constelação, que a gente fala isso na segunda-feira, quando a gente faz a constelação e a gente coloca as pessoas diante do seu sistema e ele olha para aquilo que realmente atrapalha, o que ele faz? Quando a gente coloca ele na frente, ele encara ele. Por exemplo, ali representa meu medo. Ele olha para aquele medo e o medo começa realmente a olhar para ele também. E aí ele começa a conhecer ele. Ele começa a perceber e falar, esse medo, ele está meio querendo dizer algo. Quando eu estou nesse contato e nessa conversa, ficou muito mais fácil de conhecer melhor a mim e aquelas que eu mais temo. E aí eu começo a me conhecer. Ponto. E aí eu E se abro. você não para, o corpo dá Não, um jeito de parar você. sabe? Pode Certo. observar. É uma doença, é um resfriado, é a sinusite, a renite que ataca, né? Começa a dar sinais, o corpo dá sinais. Se você não escuta esse momento que ele está pedindo para você parar e encarar o que está acontecendo com você de fato. Você, por exemplo, a Paula sabe bastante sobre essa questão do corpo, das manifestações do corpo, do cansaço. Isso é um sinal para você falar, gente, para. Você percebe que quando, por exemplo, você não para, você dá sequência e nesse mesmo ritmo, você entra em colapso. Qualquer ideia do processo. Eu só vou entrar em colapso porque eu preciso te falar uma coisa. Você não está parando com isso, então vou mais um pouquinho, eu chego num colapso, eu gero um colapso em você, você respira. Aí você para de pensar. Muitas vezes acontece isso, tipo assim, quando estou lá no fundo mesmo, eu paro, penso, falo, o que eu fiz com a minha vida? Maravilha. Gente, isso é muito bom. Muito bom. E o mais gostoso, né, Ana, é a gente poder ter a base. Ih, tá falhando você. Sua conexão tá caindo. Eu acho que eu tô. Anandes. Acho que agora voltou. Ih, agora você tá parado. Tá. Voltou. Voltou. Vamos ver. Voltou. E o legal é você fazer essa associação do corpo
da região do corpo que você está sentindo, algum desconforto, e qual a relação emocional que isso tem. Onde que a gente vê isso? A gente vê em várias formas de tratamento. Então, na medicina germânica, a gente vê isso na medicina chinesa, a gente vê isso na Ayurveda. Cada ponto do seu corpo, quando você sente ele travado, tem um significado emocional. Você fazer essa leitura, fazer essa ponte, ajuda muito no seu processo de cura. E o processo de Certo. cura, você consegue olhando para dentro e ressignificando. Você ressignifica aquilo que está acontecendo com você e deixa passar. Mas tem Sim. que acolher primeiro. Então, por isso que precisa parar realmente. Acolher, fazer a análise, faz a ponte, liga. Não, você está doendo aqui, você está me incomodando aqui, é porque aqui é essa questão. Vou dar um exemplo, tá? Para Certo. vocês entenderem melhor. Eu estava com uma aluna semana passada, ela começou com uma dor, parecia nervo ciático. Certo. Ah, será que é ciático? Comecei a investigar e tudo mais, e mexe aqui, mexe ali. Não era nervo ciático, era o piriforme, é um músculo que a gente fica bem profundo no glúteo. Então, imagina, você tem o glúteo, que é o bumbum, né? Que é a Sim. parte externa. A parte interna, a Certo. gente tem esse músculo piriforme, que ele é responsável pela tua postura de sentada. Eu estou sentada aqui, eu estou usando ele em contração, para ele me manter ereta, sentada. Se eu ficar um tempo sentada, ele fica rígido, fica tenso às vezes, ele pode ter uma contratura, inclusive. E aí, conversando, descobrimos que era isso. Mas tá, qual a ligação disso com o emocional? Você fala, nada, né? Ficou muito tempo sentada. Pode ser que seja só fisiológico mesmo. Ficou muito tempo sentada, e aí tensionou demais, ficou rígido e começou a dar dor. Porém, sem querer, ela contou que teve algo que a preocupou com o cônjuge, certo? Então, o que que é isso? Na medicina chinesa, é exatamente essa ligação que você faz. Quadril representa exatamente o cônjuge. Então, tudo que Ah, acontece ali, não precisa ser conflito, tá, gente? Pode ser preocupação. Às vezes eu tô preocupada com uma coisa que aconteceu com ele ficou mal de saúde, meu marido, minha esposa, enfim. E aí eu somatizo. Se eu não deixo fluir, se eu só boto para dentro e não dou esse tempo para parar e associar, assimilar as emoções e deixar ir, o que acontece? Vem a dor que faz você parar e faz você refletir. certo. Entendeu? Então, é muito importante eu olhar os incômodos que eu tenho no meu corpo. Porque os incômodos que eu tenho no meu corpo diz muito a respeito das emoções que eu não estou conseguindo trabalhar. E aí, eu ressignificando isso, eu alivio o meu corpo. Então, uma coisa está ligada à outra. Não dá para andar separado. É tudo junto, Perfeito. misturado. Certo, certo. Eu acho que isso é importante. Quando a gente está nesse processo que a gente fica, de uma certa forma, sentir essa resistência para fazer algo, quando você sentiu essa resistência, entenda essa resistência veio para te dizer algo. E quando você, como observador disso, você possa realmente entender e falar, tá bom. Eu, por exemplo, eu estou um pouco assustado, porque já foi, por exemplo, eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com aquilo, eu entendo isso, eu acesso isso. E aí eu acho que, por exemplo, uma grande dica que eu dou para as pessoas, gente, aprenda a escrever. Escreve no papel. Escreve. Quando fica muito no pensamento, o pensamento tem uma capacidade muito grande, ele tem uma capacidade muito grande de distrair, porque você pensou uma coisa e já começa a pensar uma segunda coisa, uma terceira coisa. Aí nessa hora, quando você já chegou na terceira linha, você simplesmente saiu daquilo que você estava pensando, você está num outro lugar. Começa a perceber como, por exemplo, as coisas atrapalham. Tem um amigo meu que está me chamando aqui, Vladimir. Ele está falando saudades aqui. Eu estou no Facebook aqui, meu cunhado está aqui na Holanda, conversando comigo. Mas é o seguinte, a gente, sabe qual que era uma das grandes estratégias para lidar com qualquer tipo de situação? A gente tem que anotar e perceber as coisas, organizar as coisas para depois começar a realizar. Não adianta quando você falar, nossa, eu tenho que fazer isso, já começa a fazer. Na hora que você está fazendo a metade, você começa a lembrar de novo que tem uma outra coisa mais importante, aí você para de fazer isso e você vai fazer outra coisa.
você precisa ter um nível de organização interessante. Pelo menos você tem que ter um nível de organização mínima, para depois começar a fazer. Porque você precisa saber para onde você está olhando. Precisa saber para onde você está fazendo, qual é o resultado que vai trazer. Isso é muito importante. Até para que você, por exemplo, que você precisa passar mal, você está meio gripado e você precisa parar, para mesmo. Para o tempo. Eu não posso parar. Não, você pode parar, porque se você não para, o seu corpo está te falando para parar. Aí você para, gasta um tempinho, toma uma água, recupera, e depois você recupera novamente o seu caminho. Tá? Nós não somos máquinas, nós somos um corpo que tem uma mente, que tem sentimentos, a gente tem um corpo, a gente tem... Lembra que eu te mandei hoje a cena do filme? Do filho falando com o pai, falando com o filho. O que o pai falou para ele? Ele falou, você recebeu um corpo e você recebeu um coração uma vez na vida. Se você não cuida dele, nem você vai ficar olhando para seu corpo, nem você vai gostar do seu próprio corpo. Então, cuida dele. Porque você possa olhar para isso com mais, tipo assim, sei lá, com mais respeito para aquilo. Então, tipo assim, eu dou esse recado para as pessoas. Se organiza. Eu acho que a única coisa que eu como consultoria, na questão das constelações que eu dou, por exemplo, uma pessoa organizada é uma pessoa que sabe para onde ele está indo. Uma pessoa que não está organizada, ele pode estar fazendo muitas coisas, tá? Mas ele não tem direção clara. Tá? Ele não tem direção clara. E aí, às vezes, as pessoas vão me trazer uma ideia e você pensa, mas eu não consigo manter a minha organização. Não tem problema. A sua organização no mínimo, tem que ter um sistema que faz com que você possa se encontrar nesse sistema. Se seu sistema de organização é diferente de todas as outras pessoas, porque tem pessoas que são assim, extremamente organizadas. Ele anota tudo no caderno, ele tem uma agenda, ele tem tudo aqui mapeado, tudo escrito. Que eu não tenho esse nível de organização, mas isso é o sistema dele. O seu sistema é totalmente diferente. No seu sistema pode ser no celular, pode ser num caderno, pode ser tipo assim, num bloco que você guarda todas essas coisas, mas está ali. O que você não pode fazer é fazer a sua cabeça, sua mente guardar coisas. Sua memória, sua mente, é tipo assim, se você usa a sua cabeça para guardar coisas, você está subutilizando a sua cabeça. Porque você pode guardar em outros lugares, que guarda bem. O que você pode fazer é pensar em soluções, usar todo o seu processo de criatividade para fazer isso. Que essa é uma das dicas que eu dou para as pessoas. E eu acho que todas as pessoas que vêm fazer algum atendimento comigo, eu peço para ele e falo assim, anota isso aqui. Onde você está escrevendo isso aqui? Muitas vezes que ele fica pensando comigo, você não anotou isso aqui? Não, está anotado aqui. Não está anotado, porque você vai sair daqui, você vai esquecer. Anota no papel. Tipo assim, o que você vai fazer? Lembra que a gente fala das pessoas altamente criativas? 5 coisas que ele vai fazer, ele anota no papel e ele vai fazendo. Terminou essas 5 coisas, você começa a pensar, tem mais outras coisas para ver. Mas você só pode fazer quando você se organizou e você realmente anotou em algum lugar. Eu faço isso no processo da mentoria, né? Eu pergunto, então, o que você está disposta a fazer essa semana para mudar isso? Aí a pessoa vai lá, coloca, fala, isso. Tá, então vamos anotar? Aí ela escreve, aí fala, agora lê para mim, o que você escreveu aí? Aí é uma forma até de ajudar na memorização e depois vem a parte do comprometimento, né? Quanto é que você está comprometida a fazer isso que você falou que vai fazer? Eu tô 7, 8, por que não é um 10? Aí você pede a pessoa questionar, realmente. Aí quando ela fala 10 é porque ela está se organizando para que aquilo aconteça. E porque ela se organizou. A próxima etapa, né? Sim. Você sabe até onde você quer ir, mas acontece que o importante é o passo que você dá no dia a dia. E aí, tem dia que a gente não vai conseguir fazer aquilo que a gente se propôs, que a gente escreveu. E aí, é sobre isso que nós estamos falando hoje. Que tudo bem, não tem problema você passar um dia ou 2, sei lá, às vezes antes outra semana, né? Passou a semana, né? Na verdade, eu brinco com isso. Eu fiquei uma semana, assim, até uma pessoa mandou uma mensagem para mim e falou, você está distante? Eu falo, tô mesmo, eu estou fazendo... Aí eu comecei a ler, deixei todas as coisas que eu tinha planejado fazer, eu comecei a fazer outras coisas. Aí eu encontrei uma solução, olha que coisa bacana. Olha que coisa interessante. Nessa semana, achei um curso que eu estou fazendo online, um curso sobre
Eu até falo para as pessoas, é um curso de filosofia nos negócios. Puta, é muito legal. Os negócios é um processo humano, um processo de reflexão. Tipo assim, eu vou dar uma dica para vocês. Eu estou montando uma coisa para ele. Ele fala o seguinte: o que você faz nos negócios? Nos negócios, você organiza um monte de coisas que estão para aí e você inventa uma solução. Então ele fala o seguinte: ó, imagina, você tem vários problemas. Então você pega todos os elementos do seu problema, organiza ele e naquilo lá você inventa uma solução. Eu falei, putz, é isso. Aí a gente faz isso de uma forma tão automática e não paramos de pensar. Tipo assim, quando eu falo, por exemplo, às pessoas, escreve isso. Para que você tem que escrever? Porque você coloca todos os elementos na sua frente. Peraí. Aí você faz. É como se fosse uma quebra-cabeça. Aí você olha para aquilo lá e fala, por que eu vou. E aí, quando você vê isso aqui, olha, se eu fizer isso e isso, eu posso fazer isso. Vamos fazer? Aí você vai fazer. Você só consegue fazer isso tipo assim, por que isso é importante? Porque a vida que a gente vive, o mundo que a gente está vivendo, ele é altamente complexa. Por que você precisa gerar uma certa organização? Porque a complexidade das situações que a gente tem é cada vez complementos fora do seu controle. Então, Anandis, repete um pouco, porque falhou. Anandis, repete. Você falou da complexidade. Isso. Por que as coisas estão complexas? Porque tem vários elementos fora do seu controle que interferem no resultado que você quer. Se não tiver clareza da complexidade desses elementos fora do meu controle que interferem no resultado, se eu não souber, eu fico testando, fico tomando, tipo assim, fico decepcionando porque que eles usam, as Tá ferramentas falhando de novo. Tá falhando. falhando de novo. Na Peraí, realidade, você tá congelando e aí não tá dando pra ouvir o que você tá falando. Peraí. nossa conexão está um pouco instável. Hoje é a sua internet. Voltou? Voltou. Tá. Mas é só para o que eu estou falando, é tipo assim, para que a gente precisa organizar? Porque a gente possa olhar e perceber os elementos e eu posso direcionar a minha solução. E eu vou falar uma coisa para você. Eu estava falando com um amigo meu ontem, ele está falando para mim o seguinte: ó, as pessoas vão se reinventar, porque tem muita coisa que vai acontecer aqui que a gente tem que fazer. E como que você vai se reinventar? Eu vou dar uma chamada de atenção para as pessoas. Não espere que caia do céu. Não espera. Não vai cair. Porque muita gente vai te esperando. Organiza, o que eu vou fazer, qual a direção que eu vou fazer, mapeia. E tipo assim, quando você focar, organizou, vem. Vem. Eu falei para ele ontem. É assim, a gente aprender também a comunicar, porque a gente está buscando isso, porque o que você quer, o universo também está pronto para te dar, né? Então, eu preciso comunicar isso, fazer essa pergunta. Universo, Sim. mas como que eu posso melhorar isso? Ou Deus, como que eu posso melhorar isso? Como que eu Sim. posso sair dessa situação? E não assim, por que eu estou nessa situação? Porque isso Aí me você está olhando coloca para o muito problema. dentro É, dela. Para que eu é isso possa aí. sair, eu preciso mudar meu vocabulário. É Sim. muito importante Ó, essa fala diferenciada, né? e outra coisa, tudo se propôs a fazer, faz. Tá? Eu estava comentando para ele ontem, e, tipo assim, na questão da organização até financeiro. Ele me trouxe, a gente está falando sobre justamente isso. Ele falou da questão financeira. Se você se organiza financeiramente, você se abre, por exemplo, você tem dois olhares. Ele trouxe um olhar bem racional, bem, tipo assim, consciente. Se você se organiza financeiramente, você fala de forma sistêmica, tá? Não, se você se organiza, você está preparado para receber. Mas ele é um cara que é contador. Então, ele é pé no chão. Ele falou assim, por que você tem que se organizar financeiramente? Para ter lucro. Se você faz as coisas de forma racional, organizado, tudo que vem a mais é lucro. Eu falei, pô, mas isso é uma coisa muito clara. É claro, então, tipo assim, você paga suas contas em dia, você organiza as coisas de forma, mas você só pode fazer quando as coisas estão organizadas. Se não está Uhum. organizado, não tá. Tá? Quem que está falando aqui? Pratica novos hábitos, percebe que existe um modelo se reinventando em vários segmentos. Perfeito.
Perfeito. Muitas vezes, ó, eu acho que nessa fala de quem que falou isso, o Vladimir. Por exemplo, nessa fala, quando você organizou e você percebeu, com os modelos que eu tenho aqui, não vai dar. Eu, por exemplo, daquilo que eu sei, da forma que eu tenho trabalhado até hoje, não está dando para fazer isso. O que que eu faço? Eu busco uma outra solução. Eu começo a pesquisar novas soluções e eu começo a perceber, gente, tem coisas diferentes por aí. Aí você percebe as coisas novidades, tá? Isso é um processo da inovação, isso é inovação. Inovação é novas práticas. Muitas vezes são as mesmas coisas que já existiam, mas você cria novas práticas para isso. Isso é um processo inovador. E isso que a gente precisa no nosso dia a dia. Inovar o tempo todo. Tá? É aquilo que eu ainda não sei, aquilo que eu não tenho ainda, porque eu ainda não sei como ter. Acho que é o Paulo Sim. Vieira que fala isso no livro dele, né? Não é isso? Aquilo que eu não sei, eu posso aprender. Ponto número 1. E eu posso aprender, qualquer habilidade eu posso aprender. Não tem, assim, uma habilidade, não, essa você não pode. Não tem nenhum carinho, assim, é proibido. Você não. Não existe. Outra coisa. Explicação, existe quem tem mais facilidade para uma coisa do que para outra. Isso existe. Sim. Mas uma vez que a gente decidiu. Isso aí. Agora, eu posso aprender, mas às vezes eu não tenho muito tempo para aprender. Alguém sabe. Alguém sabe. Eu posso chegar para ele, olha, eu tenho esse problema, você me ajuda nisso aqui? Você consegue isso? Eu consigo. Quanto tempo você leva para fazer isso? Aí a gente está se tornando o quê? Empresário, a gente está começando a trabalhar. Quando dou, às vezes, algumas ajudas para os alunos mesmo da Solange, às vezes, quando eu falo com eles, eles acreditam que eles têm que estudar tudo. Eu falo, por que você vai estudar? Você vai gastar 2 semanas do seu tempo para estudar um assunto que você só precisa disso, você só precisa de uma questão. Tá, eu preciso estudar porque eu quero saber como ele funciona. É uma outra história. Mas se você pegar uma solução, fala para alguém que já sabe, ele te dá isso rápido. Tá, mas se você não tem... Mas aí entra aquela habilidade de você saber o que você quer saber. Tipo assim, você tem que saber e comunicar claramente, clareza. Se você vai pedir para ele resolver para você, às vezes ele não quer, mas você fala, eu quero que você me dá isso. Às vezes ele vai querer te dar outras coisas. Fala, eu quero só isso. E aí você se torna mais assertivo. Assertividade. O excesso de controle não é bom, né? E a gente que tem muito controle quer fazer tudo e abraçar o mundo. E acaba não dando. Então, assim, solta um pouco, desapega um pouco, tira esse controle, deixa que cada um resolve alguma coisa. Fica mais fácil. A gente tem uma tendência a ter um sucesso muito maior quando a gente une várias pessoas que têm habilidades diferentes para resolver um problema. Sim. E é mais gostoso andar junto do que andar sozinho. Isso é fácil. Eu tenho sozinho, a gente limita. Sim. Eu tenho uma tipo assim, uma fala muito para ela falar, eu não quero ter controle, eu quero aprender a gerenciar. Porque ter controle é muito pesado. É pesado. Eu não quero ter controle. Eu quero aprender a gerenciar. Eu quero, tipo assim, aprender, tipo assim, delegar e cobrar. E isso eu tenho que aprender. Para isso, isso é uma espécie de empreendedor, viu? Isso que você está fazendo. Porque você tem que aprender a gerenciar. Porque quem é empregado geralmente não tem isso. Quem é autônomo também não tem, quer ter o controle de tudo. Quando você começa a melhorar o seu mindset, você começa a fazer o quê? A gerenciar. Você começa a ter equipe, você começa a delegar, você começa a confiar mais. Isso tem uma ligação muito direta com o empreendedorismo. Tem uma fala muito na minha língua nativa, porque no holandês, porque assim, quando a gente fala holandês, a palavra de tipo assim de autoridade no holandês são dois sentidos, porque você pode buscar autoridade no poder, mas você pode buscar autoridade na inspiração. E a gente fala muito, você precisa buscar autoridade na inspiração. E isso é uma outra história. Porque se eu não tenho essa habilidade na inspiração, eu vou pelo poder. Aí eu mando. Eu mando porque eu sou o dono, ou sou o diretor, você obedece daquela lei. Tá? Mas você pode fazer... Eu acho que um grande desafio que eu acho que todos nós precisamos aprender, a gente tem que realmente inspirar as pessoas para fazerem. E eles fazem mais, porque eles vão fazer por você, daquele que você representa para eles, eles vão fazer por você.
E aí a gente fala sobre gestão. No final de contas, quando, por exemplo, você está num processo, falou, hoje eu não estou a fim de fazer nada, você está gerenciando a sua vida. Gerencia a sua vida. Falou, hoje eu me permito para fazer, eu posso parar de fazer nada, mas isso não me torna, isso não me faz uma pessoa improdutiva. Não, muito pelo contrário. Eu parei porque eu tenho gestão, eu tenho na realidade o controle ou a gestão da minha vida na minha mão. Muito A gente tem legal. que A aprender Vlad sobre vem isso. falar aqui, ó, o controle é interessante quando é o autocontrole. Vai dividir Isso, em todo. Bom, é isso aí. você se Maravilha. gerenciar, você olhar para dentro e você primeiro com você, depois com a sua equipe, com a família. Ah, outra coisa que Mas eu é parece. isso, eu adorei essa dica assim, que você me deu hoje, foi ótima, foi importantíssima para mim. Eu dei esse tempo mesmo, dei esse intervalo, e por isso que foi uma live meio que surpresa, né? Não, eu acho que, tipo Tem assim, muita programação específica, né? Que a gente sempre é, conversa antes. a minha intenção, Dessa quando vez você não. falou isso, a minha intenção foi justamente isso. A gente pode estar falando da mesma forma, falando de nós. Eu não falo É? dos assuntos, eu falo de mim, eu falo de você. Eu também fiquei em um processo assim, você também está aqui, e a gente está compartilhando sobre nossa experiência para que as pessoas possam perceber, gente, também somos seres humanos, nós também temos as nossas questões para enfrentar, mas isso, qual que é a diferença? Eu uso toda a minha capacidade à minha disposição para as coisas que eu quero. Isso que eu estou fazendo. Eu uso a minha capacidade, as coisas que eu aprendi, para buscar as coisas que eu quero. É isso que eu estou fazendo o tempo todo. E isso é mais importante. Por isso que a gente vai, quanto mais coisas eu aprendo, quanto mais coisas eu percebo, eu consigo perceber que eu consigo realizar mais coisas. Eu teve uma fala de uma pessoa que eu chamei a atenção, porque ele fazia vários cursos também. Eu falei para ele, falar, quantas coisas você já fez esse ano? Falar, fez os 5, 6. Falar, tá bom. E quantas você já fez? Quantas desse conteúdo você transformou em algo? Falar, ainda não. Falar, então, começa a fazer. Você já sabe bastante. Você já tem uma base sólida o suficiente para você começar a fazer. Faça. E aí entra outro processo. Aí a gente começa a fazer, pensar, falar, não, peraí, então vou fazer isso. E aí é um processo de construção. Você constrói tudo em cima de uma base sólida. E o que é a sua base sólida? Seu conhecimento, suas competências, suas realizações que você fez até agora. Tudo isso é que é a sua base. Mas, por exemplo, você só precisa tomar consciência disso. Muitas vezes, os jovens, eles não têm essa base ainda. Tudo bem, ele está construindo, mas ele tem valores dentro dele. Eu trabalho nos meus valores, nos meus conceitos. Eu trabalho em cima disso. E acabou. Ponto. Ponto. É isso. Muitas vezes a gente vai só querendo a produção e cada vez mais, e não consegue olhar para trás e admirar o que a gente já conquistou, né? Olhar para trás e falar, poxa vida, olha o que eu fiz, se orgulhar disso. E esse parar, esse desacelerar, faz com que a gente tome essa consciência. Você Certo. para e fala assim, mas calma, até agora você fez tudo bonitinho assim, até assim, olha o que você conquistou. É gostoso isso, dá uma sensação boa, uma sensação de quietude. Sim. Fala, o que eu consegui uma vez, eu vou conseguir de novo. Oi, Cláudia, querida, tudo bom? Você por aqui, que delícia. Que bom. É o olhar para dentro, respeitando o seu momento. Se o seu momento É, é de vulnerabilidade, respeite, abrace, acolha ele. é Vai isso aí. passar. O Chico dizia isso, né, Ana? O Chico Não, dizia, mas tudo vai passar. tudo passa. Então, vai passar, vai passar. E a gente se sente mais fortalecido, mais fortalecida. Isso. Tudo passa até as coisas boas. E as ruins também. Tá? Eu estava falando Anaís, outra olha, coisa que eu quero falar para a você. gente já está encerrando aqui o nosso tempo. Eu agradeço Ah, imensamente você. Você foi um amigo e tanto hoje, me certo? acolhendo hoje cedo e agora à tarde. Eu espero que a gente tenha contribuído com vocês que também estão nesse momento, que também estão precisando
parar, respirar um pouco, acolher a sua dor, abraçá-la e aí depois disso seguir em frente, porque é isso que a gente faz depois que a gente Isso passou aí. por esse processo todo. Tá falhando a sua internet de novo. Eu acho que tá falhando aqui. Tá falhando aqui. O Vladimir que tá aqui mandando um abraço também, as pessoas aqui no Facebook também. E, gente, nós estamos aqui. Vamos, segue a vida segue. Olha para a vida, olha para a vida, olha para a vida. A vida que te dá, olha para a vida, olha para o seu sonho. Ah, isso é uma outra coisa que eu queria falar. Acho que tá bem, vai cartar daqui a pouco. Mas teve uma fala ontem, a pessoa perguntei para ela, você sabe aquela história de sonho isso aqui? Eu não tenho sonhos, é meu amigo falando, tá? Eu não tenho sonhos. Aí eu falei para ela, tudo bem. Ela falou, mas o que você tem? Eu falei, sabe o que eu quero? Eu quero chegar na minha velhice com tranquilidade. Tá falhando, Trabalho para isso. Tá tá falhando. falhando. Ah, Não tá valeu. dando para ouvir Tá você. dizendo, né? Ah, Você então. começou a falar e parou. Ah, não, eu tipo assim, eu tava falando, tipo assim, muitas vezes as pessoas pensam, falar, sonhos, eu não tenho sonhos. Não, você não tá... às vezes as pessoas se cobram. Esse amigo meu, ele falou pra mim, falou, eu não tenho sonhos. Eu falei pra ele, mas o que que você quer? Ele falou, eu quero chegar na minha velhice com tranquilidade. Eu falei, esse é o objetivo. Tenha isso, que já tá bom. Tá bom, não se cobra. As pessoas pensam muito nos sonhos grandes. Não, pensa em coisas que você possa realmente estar construindo algo para isso. Tipo assim, ver meus filhos crescer, chegar numa velhice tranquila, morar no exterior, morar no exterior por um período, depois voltar. Tudo é possível. A vida é uma grande, uma grande. Ah, tem uma frase que eu gosto muito. A vida é uma grande playground. É para brincar. É para brincar. Leva a vida menos a sério, né? Já viu muito isso. Brinca. Você continua Bom, gente, ouvindo. a Aline está aqui, a Aline Cássia, lá de Lençóis, não é? É São Manuel. Ela é de São Manuel. Ela está aqui. Dos dois lugares. Dos dois lugares. De Lençóis Paulistas e São Manuel. Gratidão, abraços. Gente, muito Gente, então, obrigado pela presença. gratidão, Agradeço. Nani. E a gente se vê por aqui, a gente vai continuar fazendo, fica tranquilo que nós estamos aqui. E se vocês têm algumas Segunda-feira informações, estaremos aqui isso, se tem alguns novamente. assuntos, pode mandar para a gente falar sobre isso. É isso aí. Ah, lembrando amanhã. Amanhã, às 19 horas, vai ter uma live para falar sobre reencarnação. Olha que assunto maravilhoso. Para você que acredita, ótimo. Para você que não entende muito sobre isso, abra um pouquinho a sua mente, escuta o que você vai ouvir. E aí, se fizer sentido, beleza. Se não fizer, tá tudo certo. O Sim. objetivo é trazer luz e conhecimento. Nós vamos receber uma Certo? pessoa muito bacana. Eu vou confirmar com ele ainda hoje. E aí, vocês vão Certo? lá no meu Instagram, vocês vão ver o postzinho. Amanhã às 19 horas no meu Instagram, tá bom? Tá certo. Reencarnação é um assunto que todo mundo deveria ouvir. Maravilha, maravilha. Tudo isso é conhecimento para a gente aprender. Tudo é aprendizado, né? Tudo, Tudo. tudo, 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 tudo. Muito bem. Prazer. Gratidão, mais uma Gratidão. vez, por você. E Sim, gratidão a todos que estão aqui com a gente. Um beijo enorme a todos vocês que estavam aqui com a gente essa tarde, tá bom? tá certo. O pessoal aqui do Facebook também, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, André.